A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, aonde vocês estiverem, meus irmãos, nesta noite, receba, meus irmãos, meu boa noite, receba o meu abraço, o meu carinho para todos os nossos irmãos e irmãs inscritos do nosso canal. E aqui quem tem o prazer e alegria de vos cumprimentar mais uma vez é a sua irmã em Cristo, a irmã Venilda. Estamos chegando, meus irmãos, nesta noite, pela graça do meu Senhor, pela bondade do meu Senhor, do meu Salvador. Estamos aqui, meus irmãos, juntos mais uma vez para estar trazendo a santa palavra do Senhor nosso Deus para o nosso coração. Mas antes eu quero estar mandando um bem-vindo para todos os nossos irmãos e irmãs que estão chegando agora, meu irmão, no nosso canal. Que Deus abençoe, meu irmão, grandemente a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus te guarda, meu irmão, nesta noite, em todos os teus caminhos. E para os nossos irmãos e irmãs que não sabem da onde que a irmã Venilda está falando, eu falo aqui, meus irmãos, da cidade de Paranavaí, no estado do Paraná. Estamos aqui pela graça do Senhor nosso Deus, bondade do Senhor, meus irmãos. É por isso que eu estou aqui todos os dias, junto com os nossos irmãos e irmãs, buscando o Senhor nosso Deus. E a minha Bíblia, meus irmãos, nesta noite, já se encontra aqui aberta no livro de Gênesis 18 e no versículo 11, o 12, o 13 e o 14, meu irmão, para a nossa meditação. Olha o que vai dizer, meu irmão, nesta noite, a santa palavra do Senhor para o nosso coração. E era Abraão e Sara, já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Olha, meus irmãos, que palavra tremenda nesta noite. Que palavra, meus irmãos, forte, poderosa, que o meu Senhor da glória preparou, meus irmãos, para o nosso coração. Quando eu olho, meus irmãos, para dentro desta mensagem, eu vejo, meu irmão, o Deus do impossível operando, meu irmão. Eu vejo a mão do nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus, meu irmão, que não está limitado, o Deus que tem domínio, meu irmão, sobre todas as coisas. Esse é o nosso Deus, meu irmão. É o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve, é o Deus que pode, meu irmão, nesta noite, fazer para nós aquilo que aos nossos olhos é impossível, meu irmão, acontecer. Mas para o Senhor, meu irmão, todas as coisas são possíveis. E dentro desta mensagem, meu irmão, nós podemos ver a mão do Senhor operando na vida de Abraão e Sara. A palavra do Senhor nosso Deus vai dizer que o Senhor, meu irmão, quando visitou ali a tenda de Abraão e Sara, ele disse ali para Abraão: aonde está Sara? E Abraão disse que a Sara estava na tenda. Abraão disse que ela estava lá dentro mesmo da tenda. Ela não estava ali fora junto com Abraão e os 3 anjos, mas ela estava lá dentro. E ele disse assim, depois deles ter se alimentado, o Senhor disse para Abraão que ao tempo determinado, o tempo determinado que o Senhor estava falando mesmo era 9 meses. 9 meses de uma gestação saudável, normal para uma mulher. Era o tempo determinado que Sara teria nos seus braços um filho. E quando o Senhor, meu irmão, disse para Abraão estas palavras, Sara, que estava dentro da tenda, meu irmão, ela riu. E ela riu por dentro. E quando ela riu, ela logo já imaginou que ela era velha. Ela já havia cessado o costume das mulheres.
E o seu senhor, Abraão, o seu esposo, já era velho também, avançado em idade. Aos olhos, meu irmão, de Sara, era impossível ela segurar nos seus braços um filho e ela dar de mamar para um filho naquela idade, já havendo, meu irmão, cessado o costume das mulheres, que todas as mulheres sabem, que passou aquele período ali, dificilmente, né, a mulher tem como gerar mais filho. Mas quem estava falando mesmo era o dono da vida. Quem estava falando com Abraão era o Senhor do céu. Era o Senhor criador de todas as coisas. Aquele que não depende do ser humano para operar, não, meus irmãos. O nosso Deus, ele é Deus poderoso. O nosso Deus, ele é Deus que opera nos céus e na terra e embaixo da terra. E no momento que Sara se riu, ao ouvir essas palavras, o próprio Senhor disse para Abraão: por que riu Sara? Naquele momento ali, meus irmãos, o Senhor estava revelando o que havia passado ali no coração de Sara. E Sara imediatamente ela ficou com medo e começou a falar: não, eu não ri não. Mas ela tinha rido sim. E o anjo, que era o Senhor que estava ali, disse: você riu, Sara. No tempo determinado você vai segurar um filho. Haveria coisa impossível para Deus? Ele estava dizendo: tem alguma coisa nesta terra que Deus não possa fazer? O nosso Deus é o Deus do impossível, meus irmãos. O nosso Deus é o Deus poderoso. Dentro desta mensagem, meu irmão, nós podemos ver o Senhor operando, meu irmão, naquilo que é impossível para o ser humano. Aonde que Abraão e Sara, meu irmão, avançada em idade, teria condição de gerar um filho? Ele tinha o desejo no coração, ele tinha um sonho, Abraão tinha um sonho de ter um filho, porque ele não tinha nenhum filho, e Sara também não tinha. E o Senhor, meu irmão, viu o desejo no coração de Abraão de ter um filho, porque ele pensava, quem conhece a história de Abraão sabe que Abraão um dia falando ali quem ia ser o seu herdeiro, ia ser o seu mordomo, Eliezer. Quando o Senhor disse para ele ali pela primeira vez que o seu mordomo, Eliezer, não seria o seu herdeiro, mas ele teria um filho. Ele teria o filho da promessa que o Senhor havia prometido para Abraão. E ele guardou aquela palavra dentro do seu coração. E dentro aqui, meu irmão, dessa mensagem, quando o Senhor vem novamente na forma ali de 3 anjos, para poder conversar ali com Abraão, que ele fala novamente para ele que Sara, no tempo determinado, ela teria um filho, ela ia segurar nos seus braços o filho da promessa, que nós sabemos, meu irmão, que é Isaque. Isaque é o filho da promessa, não é Ismael, porque Sara, depois que ouviu mesmo essa palavra, ela quis ali atropelar os projetos de Deus. E ela foi prejudicar muito ali a vida ali do seu esposo, colocando a sua serva para poder ter um filho com Abraão. E não era assim que o Senhor falou. O Senhor falou que Sara, a mulher dele, teria um filho. O filho seria de Abraão e de Sara, o filho da promessa, Isaque. Esse era o filho que o Senhor havia prometido para Abraão e para Sara. E no tempo determinado, meu irmão, 9 meses que o Senhor havia falado, Sara estava com seu filho no braço. Havia nascido Isaque, o filho da promessa, porque quem falou não foi o homem, quem falou foi o Senhor da glória. E Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Se foi o Senhor que falou, mesmo, ele é fiel para cumprir com a nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Eu não sei, meu irmão, nesta noite, qual é o teu sonho, eu não sei qual é os teus projetos, eu não sei o que se passa dentro do teu coração, mas de uma coisa eu sei, meus irmãos, que o nosso Deus, ele é Deus que realiza sonho. O nosso Deus, ele é o Deus que conhece, meu irmão, o nosso coração, conhece o nosso pensamento, o desejo do nosso coração. Muitas das vezes, meu irmão, nós temos um sonho, nós temos um desejo no nosso coração, e nós olhando, meu irmão, com nossos olhos naturais, porque muitas das vezes, meu irmão, nós olhamos
com nossos olhos naturais, limitados aqui desta terra. E parece impossível, meus irmãos, que aquilo vai acontecer. Imagina só, a pessoa tem um sonho de construir uma casa e começa ali dentro dos seus sonhos, projetar aquela casa, sonhar com aquela casa ali construída, com seus móveis ali dentro, tudo escolhido do seu gosto, do seu jeito. Aí quando você olha para as suas condições financeiras, bate, meus irmãos, sim, aquele desânimo, aquela tristeza dentro do coração da gente. Porque a gente olha, meu irmão, com os olhos naturais. Quando nós devemos olhar, meu irmão, com nossos olhos espirituais. Porque se o nosso projeto, os nossos sonhos, meu irmão, estiver dentro do coração do nosso Deus, for os sonhos de Deus também para nós, meu irmão, Ele pode tornar todos os nossos sonhos uma realidade. Esse canal, meu irmão, que está aqui aberto hoje, para a glória do nome santo do Senhor nosso Deus. Quando o Senhor, meu irmão, me mostrava esse canal, meu irmão, que eu nem sabia ainda que seria um canal aberto para os quatro cantos desta terra, que alcançaria muitas nações. Eu não sabia, meu irmão, mas o Senhor já me mostrava em visão. Eu tinha muitas visões, meu irmão, orando por pessoas de outra nação, orando por pessoas que eu não poderia nem contar, eu não conseguia contar, nomear quantas pessoas estavam ali, eu orando por aquelas pessoas. E eu tinha mesmo essas visões há muito tempo atrás, bem antes, meu irmão, de eu ter internet na minha casa, de ter computador, de ter celular com internet, essas coisas que nós temos hoje, nos dias de hoje. Eu nem sonhava, meu irmão, em ter o telefone que eu tinha. Era telefone que só dava para ligar. Você só ligava e recebia ligação. Era o telefone que eu tinha. Não tinha internet, era o tempo da Lan House. Quando precisava, os filhos da gente faziam um trabalho, eles iam na Lan House fazer o trabalho para a escola, porque não tinha internet, meu irmão. Ninguém tinha internet na sua casa, não tinha telefone de internet, nada disso que nós temos hoje. O Senhor já me dava, meu irmão, essas visões. O Senhor me mostrava em visão, e eu ficava ali, meu irmão, meditando naquela visão, passava tempo ali meditando, que visão seria aquela, como que seria aquilo, como que isso ia acontecer, e eu tinha aquele desejo no meu coração, porque eu sempre tive mesmo, desde quando o Senhor me escolheu, o Senhor me chamou para a sua obra, o meu ministério, meu irmão, ministério de intercessão, o Senhor me chamou para esse ministério, bem antes, meus irmãos, Deus está aqui nesse canal, eu já orava por intercessão, eu já orava por pessoas, porque o desejo do meu coração já estava no coração do meu Senhor, e Ele me mostrava em visão, mas eu não sabia, meu irmão, como seria aquilo, como que aquilo poderia acontecer na minha vida, e eu ficava imaginando, muitas das vezes eu me pegava, meu irmão, pensando como que seria, como que eu ia realizar aquelas visões, como que ia acontecer na minha vida, porque a gente não tinha meios de comunicação, os únicos meios de comunicação eram as rádios que tinha. Eu falava, mas será que algum dia eu vou trabalhar numa rádio, vou orar numa rádio, vai acontecer alguma coisa? Era a única coisa que poderia acontecer naquele momento, passando os meus pensamentos. Mas hoje, meu irmão, quando eu olho para trás, quando eu lembro das visões, eu sempre aqui comento com a minha filha a respeito das visões que o Senhor me mostrava, muitas visões, não foi nenhuma e nem duas, não, eu orando para multidões de pessoas, e eu olho agora, meu irmão, para trás, e eu vejo que esse canal, meu irmão, antes de nascer no meu coração, esse canal nasceu no coração do nosso Deus. Para mim, meu irmão, era impossível eu estar aqui hoje, como eu estou aqui pela graça do Senhor nosso Deus, trazendo esta palavra para o teu coração, orando por pessoas que eu não conheço, meu irmão, pessoalmente, mas o meu Deus conhece. O nosso canal já tem alcançado muitas nações para a glória de Deus. Estamos com mais de 2.000 inscritos, meu irmão, mais de 2.000 pessoas já passou por esse canal, já foi alcançado pelo poder de Deus, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor, meu irmão,
É Deus que realiza sonhos. Então guarda, meu irmão, nesta noite, esta palavra tremenda dentro do teu coração. Mesmo que hoje, meu irmão, minha irmã, você olha para o teu sonho e parece impossível que esse sonho vai se tornar uma realidade. Mas se o teu sonho, meu irmão, minha irmã, estiver dentro do coração do nosso Deus, você pode ter a certeza que o Senhor vai tornar todos os teus sonhos uma realidade, porque o nosso Deus, ele é Deus que realiza sonho. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que te alcança nesta noite por esta palavra. Para você, meu irmão, minha irmã, que olha para os teus sonhos e acha impossível, isso não vai acontecer porque eu não tenho condição. Você não tem condição, mas o nosso Deus tem. Você não pode, mas o nosso Deus pode. E ele é fiel, meu irmão, minha irmã, para operar na tua vida e na tua casa e na tua família. Aonde, meu irmão, minha irmã, que Abraão, com a idade que Abraão tinha, e Sara com 90 anos, poderia, meus irmãos, gerar um filho, poderia segurar nos seus braços o filho da promessa, Isaac, mas ela teve o filho, porque quem prometeu para ela era fiel para cumprir. E o sonho de Abraão estava no coração do nosso Deus. E o nosso Deus realizou o sonho de Abraão, assim como ele realizou os meus sonhos também, de estar aqui, meu irmão, nesse canal, hoje orando para os 4 cantos desta terra, alcançando muitas vidas para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Você, meu irmão, minha irmã, que está aqui junto comigo nesta hora, recebendo esta palavra, ela veio direto do coração do nosso Deus para o teu coração. Você nunca imaginou um dia que você estaria aqui junto comigo no canal Venida Silva, ouvindo esta palavra. Tenho certeza que nunca passou pelo teu coração, mas passou pelo meu coração e passou pelo coração do nosso Deus. E é por isso que estamos aqui junto nesta noite, para glorificar o nome do Senhor nosso Deus, para dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o nosso Deus é o Deus que realiza o teu sonho. O nosso Deus é o Deus que alcança a tua vida nesta noite por esta palavra. E não tem nada, meus irmãos, que o nosso Deus não possa fazer. Não tem nada nesta terra que seja impossível para o Senhor, porque o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Então guarda nesta noite esta palavra tremenda, poderosa, maravilhosa dentro do teu coração, porque o nosso Deus é fiel em todo tempo para operar, meus irmãos, na tua vida hoje e na tua casa e na tua família. Que Deus abençoe, meus irmãos, grandemente a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus te guarda, meu irmão, nesta noite, em todos os teus caminhos. E querendo, meu Senhor da glória, se Ele me permitir, meus irmãos, amanhã estaremos aqui de volta, 6 horas da manhã, com a oração do dia. E eu estarei mais uma vez orando pela tua vida, orando pela tua casa e orando pela tua família. Meus irmãos e minhas irmãs, e aonde vocês estiverem nesta noite, receba, meus irmãos, meu abraço, receba o meu carinho e um beijo no coração para todos os nossos irmãos e irmãs escrita aqui do nosso canal. Que Deus te abençoe, meu irmão, grandemente, aonde você estiver, que a mão do Senhor nosso Deus possa operar, meu irmão, o milagre que você precisa e que a tua casa necessita. E até amanhã, meus irmãos, se Deus quiser, ficam todos nesta noite na doce paz do Senhor Jesus.